Verdade. E pensa Mas- bem, hoje a gente está sempre perdendo onde? Nas quartas de final. É o jogo que o bicho pega, é quarta de final. Quando a gente vai pegar um time europeu bom, é basicamente isso. Verdade. E Vai aí? ser Brasil e Espanha. E aí? O Felipe Coutinho é um cara de meio de campo? Ele não marca nada. Então, É, cada vez se menos. botar ele no meio de campo, Mas- vai ficar mas marcar o com dois Coutinho é e ele reserva. vai ser nada, vai cercar. Coutinho é reserva. Não dá pra você jogar com dois caras marcando e o rosto cercando, não. Mas o Coutinho Ou é você reserva, marca ou Ucho. você tá brincando. E se Tá de tratando de sacanagem. Copa do Mundo, se a gente olhar para as Copas passadas, que o Brasil chegou fortíssimo candidato a vencer. A tua Copa. 2006, você pega os 11. Sim. Porra. Nossa, E é- 2006 né? era um absurdo aquele time, né? Vamos Não, mas combinar. é um absurdo a só- maneira, os nomes, porque só deixaram que quando dois caras pra chega- marcar, dois caras pra isso, marcar não existe. entendi. Isso porque quando Não chega existe, na não fase existe. decisiva, que você pega time bom mesmo, Não dá. a entrega desde aquela época lá, ela passou a ser muito mais física do que na qualidade. sim. Porque se fosse qualidade, a seleção brasileira tinha ganhado com os dois pés nas costas, porque entrou Claro. com o quarteto mágico, ganhou Copa das Confederações. Nações, lá É, mesmo, com um ano menos, antes. não tinha 3 jogadores Mas Sim, o titulares, Ronaldo né? não Não estava foi. naquele time. time. E O Ronaldo jogamos não contra a tava naquele- Argentina, Sim. absoluta, Meteu uma goleada. meteu uma goleada. É, mas também com o Japão foi assim, Foi. com o México foi Ah, assim. mas A gente lembra da Copa final. É assim, Mas a gente Copa é lembra uma da porrada. final. 70 mesmo, que a melhor seleção do Brasil, a melhor seleção de todos os tempos, cara. 70 foi uma porradaria a Copa inteira. O Brasil contra o Uruguai foi o primeiro tempo horroroso, aí empatou no final. Contra a Inglaterra. Sim, mas eu tô falando, mas- O Brasil, a Inglaterra jogou mais que o Brasil e perdeu o jogo. Você tem aquela coisa, tem a Claro, felicidade. o futebol permite, mas o que eu tô falando é o seguinte, eu fiz, assim que acabou 2006, o Dunga entrou, eu fiz uma reportagem pro Jornal Nacional, porque quando ele deu aquela, puniu o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká não chamando, eu falei, pô, vamos ver os números, né? Como é que você pode jogar no meio de campo 5 jogos e não ganhar uma disputa de bola? O Ronaldinho Cara, fez uma péssima Quem foi que se deu mal? Quem foi que se fudeu? O Zé Roberto. Também. Que foi o se melhor fudeu, jogador claro. do Brasil na Copa. Acho que 2 jogos, bom, pela Copa toda, sem dúvida, e dois jogos foi eleito o melhor em campo. Sim. Sim. Quer dizer, mas é claro que chega uma hora que há um limite para quanto você pode jogar de 4-2-4. 4-2-4 é a Copa de 58, gente, não é a Copa de E já era quase com 4-3-3 com o recuo do Zagallo. Exatamente, e não era, porque o Kaká não marcava nada, Sim. Ronaldinho não tava marcava legal. nada, Ronaldo obviamente não Adriano, marcava nada, não. Adriano não marcava nada. Não dá, gente, a gente não joga só com a bola. E o time próprio bola. Zé que marcava nunca foi a melhor a característica gente do Zé tinha Roberto. 2 laterais que eram, basicamente, eram pontas, né? Sim, E também. já com uma Roberto, certa Cafu. idade, né? Porque já eles foram chegaram- fundamentais. é. O Brasil jogou com 3 zagueiros em 2002, 4 anos antes, para liberar o Cafu e liberar o Roberto É isso. Carlos. Sim, sim. Mas, e aí entra outra coisa no futebol. O Zidane tinha saído da seleção francesa em 2003, voltou praticamente para a Copa do Mundo. A França não fez uma grande primeira fase, nas oitavas já ganhou legal da Espanha, 3-1 e tal, mas a partida que o Zidane fez foi a maior partida que eu vi na minha vida de um jogador fazer na minha frente. Então, assim, Zidane sem graça. Pô, aliás, é o único cara que conseguiu acabar 2 vezes com a seleção brasileira. Exatamente. E muito mais em 2006 do que em 98. Sim, ele jogou muito a bola em Em 2006, não foi na Em final. de 2006, a Ele fez os partir gols, do na jogo verdade. contra a Espanha, muito contra o Brasil, na semifinal já, e na final jogou muito, só que na final ele encerrou a carreira dando uma cabeçada no Materazzi. É. Então assim, então até isso se pode discutir. Na Copa de 98 mesmo, ele perdeu a cabeça contra a Arábia Saudita, foi expulso, um jogo tolíssimo, Sim, eu fiz ficou esse 2 jogo. jogos fora. E voltou. E na final, claro, 2 gols de cabeça, vai falar que não fez nada, não era característica dele. Mas o Zidane em 98 não foi o craque da França, embora seja um gênio. O que ele jogou pra cacete foi sobretudo aquele jogo em Frankfurt. contra o E é Brasil. curioso porque a gente pode ver nessa Copa agora o mesmo fenômeno. O que era? Você tinha um time inteiro, eu fiz muita matéria com a França em 2006, um time inteiro jogando pro cara, em homenagem ao cara, que sabia que era o último jogo dele, era o jogo que eles perdessem. É verdade. Então, cara, o time estava tão empolgado para entregar pro sujeito uma coisa que todo mundo achava que ele merecia. E agora a gente vai ver isso com o Messi, né? A Argentina, eu acho que passaram ver. férias agora, juntos, 8 jogadores da seleção argentina, juntos nas férias. Os homens vêm bravos. Eles vêm realmente querendo dar pro Messi uma coroação de uma carreira, obviamente, que já é extraordinária, mas é claro, falta um título de uma Copa do Mundo. Então a gente pode ver mais ou menos o mesmo fenômeno do Zidane em 2006, Perfeito. agora em 2022. Ah, eu já tô em clima de oba-oba pra caralho, porque pra mim é Brasil, é campeão. Pra mim, a e final é Brasil e acabou, pô. França. Meu É? palpite de bolão aqui. Não, é. Mas vamos no Zé, porque o Zé acerta os Não, eu palpites. tô Tô com o Brasil e com França. você, afinal. tô com você. Mas semifinal Brasil e Argentina. E aí é melhor, sei lá, ver novela, ver Netflix, ver qualquer coisa, porque vai ser Olha, um desespero, gente, cara. vocês já repararam, qual é a quarta de final que a gente vai jogar? Brasil e Vocês Espanha. já viram? É Brasil e Espanha ou Brasil e Alemanha? É um dos dois. Acho que vai ser É, Espanha. pauleira essa daí, hein? Olha, E eu acho que é Brasil e Uruguai nas oitavas.
Assim, vai ser primeiro o seguinte: Sérvia e Suíça são oitavas melhores. pra gente sempre foi moleza. Então, Oitavas, oitavas, Uruguai, sul-americano, não, sul-americano. Acho que é tipo a gente Brasil, passa- Uruguai, Brasil, passa o Espanha, trator. Brasil e Argentina, ou Brasil e Portugal, que é a melhor geração da história de Portugal, não o melhor time, mas é a melhor geração, muita gente boa. E Brasil e França, sei lá, de novo, o Brasil e Bélgica pegar em 18, foi a partida que, pelo meu critério, foi o time que mais criou chance na Copa do Mundo foi o Brasil contra a Bélgica. Até mais do que Bélgica e Panamá. E pegou o Courtois em noite de Courtois, como ele fez Costa agora em Rica. Paris. Né? Foi um negócio absurdo. Então, assim, o Brasil não fez uma partida no primeiro tempo, mas é aquela coisa, cagada do gol do Fernandinho, felicidade, puta contra golpe, mexidas legais. Mas o Brasil fez uma baita partida contra a Bélgica, mas fudeu. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é uma provocação, mas que eu acho que tem uma coisa de sólida aí. Imagina, estreia contra a Sérvia. Essa Sérvia é muito melhor que a Sérvia Verdade. de 4 anos atrás. Verdade. Tem esse Mitrovic que está iluminado, né? Jogaram bem, ganharam agora esses 2 jogos deles, muito bem. É estreia, é um jogo nervoso, tem aquela bola safada, entra 1-0 Sérvia e a gente estreia com derrota. Pode ser. E o segundo jogo quem é? Suíça. Melhor que a da Suíça. Copa passada também. Melhor, ganhou da Espanha, eliminou Portugal no grupo, deixou Portugal para disputar playoff. E aí a gente empata ou a gente, de repente, um gol safado. Olha, eu tô achando mais difícil, Já é mais de complicado, repente, sim. o grupo do que chegar nas quartas de final. Porque eu acho que a oitava de final não é nada. Porque a gente vai pegar um time, Eu acho que vai ser um o Uruguai, Uruguai, não é bom time, acho, cara. mas o Uruguai não. O Soares já acabou. Mas tem o Darwin Nunes, que Cavani não já tá acabou. legal. Sim, mas assim, O o Rascaeta cara não ainda joga. não é. Na seleção, ele ainda não é um cara. Sim, sim. Pronto. Quer dizer, e a gente tem jogado muito com o time sul-americano e muito com o Uruguai, então eu não faço a menor fé no Uruguai. Eu acho que o problema da gente continua sendo a quarta de final. Porque a gente tem uma seleção que fica ganhando de 4, de 5 de timecos e que realmente o que fudeu a gente mesmo foi dinheiro. Por quê? A UEFA criou essa Liga das Nações. Por quê? Todos os países europeus tinham o mesmo problema que a gente. Tem que arrumar amistoso, tem que ter alguém contratar um amistoso, quanto é que vai pagar no amistoso, onde é que vai ser. A Liga das Nações resolveu esse problema e o cara que criou isso, por quê? Por causa de voto. Porque claro que uma Alemanha e uma Inglaterra arrumam amistosos com facilidade, mas uma Sérvia não arruma com facilidade. Uma República Tcheca não arruma. Então você pegou os votos de todo mundo, criou esse campeonato, e esse campeonato fudeu basicamente o Brasil e a Argentina. Que não A arranja gente mais, só não tem vai mais- jogar de 4 em 4 anos com um time desses. Não é fácil. Não é fácil. Isso tem um peso mesmo em termos da nossa rodagem. Mas pra Ainda eles mais pra também não garotada. Pra eles também não é tipo, caralho, não sei o que vem aí do Brasil, não sei o que vem aí da Argentina. Mas, Não velho, sei, mas isso ele- foi antigamente, agora não dá. Todo mundo. Você pega um Insta, cara, você vê tudo. Hoje não tem. Hoje é muito mais difícil você surpreender. Por exemplo, Garrincha, aquele famoso 5 minutos iniciais contra a União Soviética em 58, os caras tinham ouvido falar. Ninguém nunca tinha visto Garrincha. É. Então, assim, hoje não. Hoje você pega um sub-3, o teste do pezinho já tá filmado. Já tá o Wagner Ribeiro, o cara craque, já tem vídeos dele, o futebol dele. Tem os caras do scout na barriga. Os primeiros chutes dele na barriga da mãe, já vê o chute de pé direito, pé esquerdo, se ele tá no último terço, se ele joga aberto. E Pô, não é tá só tudo isso. O que a gente marcado. está vivendo na América do Sul é uma espécie de campeonato francês. Nós somos o PSG. A gente não tem um jogo bom. Um jogo bom que é o Argentina. O resto a gente atropela. Pode empatar mas a gente não é uma preocupação. Que nem o PSG na França. Não se preocupa. Quando pega a Champions, faz de grupo, beleza. Mas quando pega um time ali na hora das oitavas, das quartas de final, aí essa falta de competitividade, no sentido de estar habituado a jogar jogos difíceis, isso tem problema, isso traz problema. E o PSG tem batido na trave também muito por causa disso. Sim. E eu acho que isso vai acontecer com a gente, porque a gente pega uma garotada que, claro, o Vinícius Júnior é novinho, mas pô, já jogou, ganhou a Champions, não sei o quê. Mas com a seleção é diferente. Sabe, eu vejo uma preocupação muito grande dessa garotada em agradar o Neymar, em dar a bola pro Neymar. É um problema. O Neymar já não é mais o jogador que era. É um fantástico jogador, sem dúvida, mas ele não tem mais o drible que ele tinha. Teve uma matéria no L'Equipe, agora no final desse ano passado, eles analisaram os 5 anos dele lá na França. Com números. Não é opinião de nós, entendeu? Números. Quantas vezes driblou? Quantas vezes driblou e fez gol?
Cara, e os números dele descem vertiginosamente. Ele começou bem essa temporada, sem dúvida, começou muito bem. Mas se você vê, não é mais aquele Neymar que a gente lembrava do Santos. Sim, daquele é da outro seleção. jogador. É outro jogador. Passes maravilhosos. Isso é eu acho talvez a grande coisa do Neymar, que ele dá passes geniais. É só disso que precisa, pô. Joga no Pedro, que é gol, pô. Sim, mas aí é que por tá. aí Se mesmo. você jogar Rafinha, Eu acho que ele vai Pedro, fazer uma puta mas Copa. aí é que tá. Se você botar Rafinha, Pedro e Vini Júnior, o Neymar vai meio de campo? Não, esse Vai time ficar com 2 marcando? esse time só no Fudeu! desespero. Esse Não time só dá. no desespero. Esse time só se estiver perdendo Então. segundo tempo. Mas entra o Pedro que faz a diferença. Mas, assim, por enquanto Mas é aí Rafinha, você tira Vinícius quem? e Neymar. Vinícius Júnior ou Rafinha? Quem Depende do começa pra momento. você? Depende do momento. Quem você bota? O Pedro Quem não pra você começaria titular? com o Pedro, não. É, não. Eu Parece, não parece que Não. vai começar mesmo, não. A princípio é Casimiro, Fred, Paquetá, Rafinha, Você acha que Júnior, Mas Sei aí lá. é que tá. O problema, desculpa, o problema é o seguinte: o problema dessa escalação é que quando a gente tá com a bola, o Neymar não tá na esquerda. O Neymar tá no meio e o Paquetá Exato. vai pra esquerda. Ok, a gente tá atacando. O Paquetá tá lá na frente. Quando pega, se você pegar o contra-ataque da Bélgica no segundo gol, é exatamente esse problema. O meio-campo tá com 2 caras correndo de Cansado. volta. Cansado. O Paquetá não aguenta ficar de ponta esquerda e sendo o cara. Porque o Neymar, com a bola, sou eu no meio. Mas sem a bola, Mas o Paquetá tá lá na frente. Isso Isso eu acho dá que o time problema. tá mais equilibrado. Não, pode dar, mas eu acho que o time tá mais equilibrado, tá mais cascudo. Não é um time brilhante. Eu acho que a gente não vai ter um campeão brilhante do mundo, seja a França,